Ah, é? Um homem chamado João Marcos. Quem foi ele? Atos 12:12 fala que ele foi filho de Maria, de Jerusalém. Em Atos 2 ele é conhecido também como João Marcos, tá? João chamado Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé. Colossenses 4:10 fala isso. Ele era sobrinho do apóstolo Barnabé. Uniu-se a Paulo e a Barnabé em sua primeira viagem missionária. Isso está descrito em Atos 12. Afastou-se temporariamente de Paulo. Inclusive por causa disso, Paulo e Barnabé quebraram Paulo, né? A Bíblia fala que eles tiveram uma desavença tão grande que eles se apartaram. Foi quando Paulo partiu para a sua segunda viagem missionária. Afastou-se, sua amizade com Paulo foi depois restaurada. Lá o mesmo Paulo que não quer levar Timóteo na segunda viagem missionária, lá em Timóteo ele fala: me manda Marcos, porque ele vai ser muito útil para mim no ministério, né? Então a gente vê que houve uma restauração, houve uma unidade novamente. A tradição afirma que Marcos foi companheiro de Pedro. Isso não está na Bíblia, tá? Isso, alguns historiadores da igreja dizem que Marcos e Pedro foram companheiros por um tempo de ministério. E foi Pedro que contou todos os fatos para Marcos, né? Tanto é que o Evangelho de Marcos também é conhecido como Evangelho de Pedro, né? É uma coisa aí interessante para vocês saberem, tá? Geralmente aceito que Pedro tenha proporcionado ou sugerido grande parte do material encontrado no livro. Para quem que Marcos escreve? Para quem que é destinado o seu evangelho? Marcos, por ter também cidadania romana, ele direciona o seu evangelho aos romanos, apresentando Jesus de que forma? Como rei servo, ou seja, o rei que servia, o rei que serve. Então nós vemos Marcos apresentando sempre Jesus como rei servo, né? Ele era rei. Pastor, qual que é a prova de que fala que Jesus era rei? Você vai encontrar muito no Evangelho de Marcos a palavra imediatamente, dizendo que Jesus como rei, ele imediatamente ele agia como rei, mas também era servo. Ele era rei, mas ele era servo. Mas por que ele tinha que apresentar aos romanos Jesus como rei e como servo? Porque, amados, os romanos, eles eram totalmente monarquistas, né? Imperialistas. E se não apresentasse Jesus, olha, ele é o rei, ele veio como rei, provavelmente os romanos não aceitariam. Os romanos não creriam em Cristo. Então Marcos, ele direciona o seu evangelho para um público romano, apresentando Jesus como rei servo. Amém? Agora o evangelho de Lucas. Deixa eu só passar aqui uma provável data, tá? O evangelho de Marcos, ele foi escrito provavelmente no ano 70 depois de Cristo. Perceba que não há ordem cronológica, mais uma vez lembrando que os livros da Bíblia, eles não estão em ordem cronológica, eles estão dispostos para ordens de estudo. Amém? Lucas, ele mesmo fala lá no capítulo 1 que ele está direcionando o seu evangelho, ou o seu livro, contando a respeito das coisas de Jesus, a um cidadão grego chamado Teófilo. Quem era Teófilo? Ninguém sabe. Nenhum dos historiadores falam a respeito de Teófilo. Acredita-se que Teófilo era um sábio muito fluente entre os gregos. Lucas, para quem não sabe, era médico, tá? Ele era médico e ele era, o Colossenses 4,14 fala, Paulo chama ele de Lucas, o médico amado, né? Lucas, ele era um cidadão grego, amém?
Ele escreve o seu evangelho provavelmente ali entre o ano 59 a 64 depois de Cristo. Foi por volta desta data que ele escreve o seu evangelho. Amém? E para que ele direciona o seu evangelho? Se ele escreve a Teófilo, ele queria que o evangelho, que Jesus Cristo, fosse propagado a quem? Aos gregos. E como que ele apresenta Jesus aos gregos? O Filho do Homem. O Filho do Homem. Ele apresenta Jesus como Filho do Homem. Pastor, mas por que ele apresenta Jesus como o Filho do Homem? O que significa este termo Filho do Homem, usado no Antigo Testamento, usado no Novo Testamento, né? Ele está falando de alguma coisa. Lucas, ele na verdade está falando da humanidade de Cristo. Filho do homem, ele trata da humanidade, ok? Esse termo Filho do Homem, no grego, Ben Adam. Adam, para quem não, Adam, ou Adão, de Adão, para quem não sabe, significa homem, tá bom? Homem, para quem não sabe, pastor, como que fala homem em hebraico? Adão, amém? Então, Ben Adam está falando de quem? Humanidade. Então, Lucas, ele está falando do quê? O que ele está apresentando para os gregos? Quem eram os gregos? Os gregos, a Grécia é um dos berços da idolatria. A Grécia tinha muitos deuses. Prova disso, lá em Atos, o apóstolo Paulo, quando vai para Atenas, ele vai a um lugar chamado Areópago. O que era o Areópago? Era o lugar onde estavam todos os altares dos deuses da Grécia. E quando Paulo vai lá no Areópago, ele encontra um altar vazio e um escrito: o altar ao Deus desconhecido. Paulo aproveita essa escrita, olha, o altar do Deus desconhecido, e apresenta aos gregos quem era o Deus desconhecido. Alguns aceitaram, aqueles que não aceitaram, expulsaram Paulo do Areópago e ainda por cima tacaram pedra nele. Saiu fugido, né? Fazer o quê? Mas pregou. Ele apresentou o Deus desconhecido aos gregos. Quem era o Deus desconhecido? Esse Deus desconhecido que os gregos não conheciam. Exatamente Yeshua. Amém? E é este que Paulo apresenta aos gregos. Então, era necessário que os gregos conhecessem um Deus que se tornou homem. Por isso que no livro de Lucas, o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus, eles se assemelham bastante, tá? Mas o evangelho de Lucas, ele é bem mais completo. É a mais completa biografia de Jesus, porque conta do seu nascimento, como apareceu para sua mãe. Uma das particularidades também no evangelho de Lucas é a valorização da mulher. Perceba que lá fala de Isabel, fala de Maria, o cântico de Maria, sem tirar a mulher do seu papel de submissa. Ele não coloca a mulher num patamar, mas ele apresenta a mulher. Ele mostra que Jesus, ele foi nascido de mulher. Era necessário que os gregos conhecessem um Deus que se tornou homem. Amém? Outra particularidade que nós vamos encontrar no evangelho de Lucas são as parábolas. O evangelho de Mateus também tem muitas parábolas, mas o evangelho de Lucas conta todas as parábolas. Por quê? Porque os gregos gostavam de contos. Quando Paulo escreve a uma das igrejas, dizendo para que eles não acreditassem em contos de velhas caducas. Quem aqui já viu isso na Bíblia? Os contos de velhas caducas. Por quê? Porque o povo grego era um povo que
que gostava dos contos, das histórias, não é? Das didáticas, a forma didática de contar, de falar verdades por contos, era um modo grego. Os gregos faziam isso, eles falavam verdades através de histórias. Então perceba que Lucas, ele faz questão de colocar parábolas. Jesus falava por parábolas. Amém? E uma também das particularidades de Lucas, isso nós só vamos encontrar no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, é a genealogia de Jesus. Porém, de forma diferente. Acredita-se, os historiadores, que Mateus, ele pega a genealogia de Jesus por meio de José. E Lucas de Maria. Acredita-se, a teologia acredita que, por que é diferente a genealogia de Mateus, a genealogia de Jesus e a genealogia de Lucas? Mateus parte de José, porque os judeus, eles não acreditam, não é que não acredita, para o povo judeu, a mulher, ela não tem esse tipo de herança, entendeu? Bem bíblico. Isso não desvaloriza a mulher. Lucas, como ele está apresentando aos gregos, acredita-se que ele parte de Maria. Quais são as particularidades? Por exemplo, aqui nós vamos ver, lá em Lucas, José parte, vamos pegar aqui, ambos são descendentes de Zorobabel. Ambos, tanto Maria quanto José, são descendentes de Zorobabel. Quem que foi Zorobabel? Foi o governador cujo liderou a reconstrução de Jerusalém, da cidade e do templo. Tá? Isso está em Neemias, Esdras e Neemias, e também em Ageu e Zacarias. Lembra lá do panorama do Antigo Testamento? Porém, José é descendente de Abiúde. E Maria, descendente de Rezá. Outra coisa interessante que nós vamos descobrir é que ambos são descendentes de Davi. Ambos são descendentes de Davi. Porém, José, vamos colocar aqui, José e Maria. José é da descendência de Salomão. Maria é descendente de outro filho que Davi teve com Batseba, chamado Natã. Perfeito? Estão vendo aí? E por fim, ambos, tanto José quanto Maria, são descendentes de Judá. Pastor, tudo bem, o que isso prova? Prova que Jesus é rei. Jesus vem de linhagem real. Amém? Jesus vem de uma linhagem de reis. Amém, queridos? Amém. Até aí tudo bem? Maravilha até aí? Então, o Evangelho de Lucas,
ele tem essas particularidades, né, bastante interessantes, apresentando Jesus a Teófilo, para que Jesus fosse conhecido aos gregos, para que o povo grego conhecesse o Deus que se tornou o Filho do homem. Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? O Evangelho de João, posso apagar? Alguém vai marcar mais alguma coisa? Tá. Pastor, para que o Evangelho de João, para que João, ele direcionou o seu Evangelho? João, ele é conhecido como o evangelista universal. Ele apresenta Jesus ao mundo. De que forma? Como que ele apresenta Jesus ao mundo? Como Salvador de toda a humanidade. Prova disso está no texto central, é aquilo que baseia toda a história da Bíblia. João 3,16, todos sabem de cor, amém? Todos sabem de cor, amém? Amém. Então vamos lá? Vamos ver se sabe de cor mesmo? 1, 2, 3. Porque Deus amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que o homem de Deus não pereça, mas tenha vida eterna. Ótimo, palma para vocês. Tem que decorar. Esse é o texto. Se algum dia alguém perguntar para você, viu, qual que é o cerne da história da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Perceba que agora João não está falando, Deus não amou os judeus, Deus não amou o grego, Deus não amou o romano, Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João agora, ele apresenta Jesus como o Salvador do mundo. Amém? Posso apagar? Então perceba que há uma grande importância na existência dos 4 evangelhos, tá? Particularidades do Evangelho de João. Tá? Quem era esse João? Só para vocês saberem. É importante falar porque tem muita gente que confunde. Aqui não sei se tem alguém que pensa, né? Assim, já me perguntaram muito, pastor, o João lá do Evangelho é o João Batista? Não. Esse João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Gente, preste bem atenção. No Novo Testamento tem 3 Tiagos, tá? Tem 3 Tiagos. Quem são? Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, que também faz parte dos 12, filho de Alfeu, tá? E Tiago, meio-irmão de Jesus, que foi o que escreveu a carta que está no Novo Testamento. Então não confundam, tem 3 Tiagos. É a mesma coisa que João. Pastor, mas por quê? Porque eram nomes comuns. Amém? Maria. O nome, por exemplo, original de Maria não era Maria, era Miriam. Miriam é um nome hebraico. Maria foi uma forma de se distinguir. Maria Madalena, o nome dela era Maria Madalena? Não. O nome dela era Miriam, natural de onde? De uma cidade chamada Magdala, tá? Que fica entre Cafarnaum e Tiberíades. Quem for comigo para Israel, nós vamos passar por Magdala, tá? Que foi onde essa Maria, que todo mundo conhece como Maria Madalena, né? É conhecida. O nome dela não é Maria Madalena, é Miriam de Magdala. Miriam de Magdala. Ela era original de Magdala. Amém, gente? Então tomem muito cuidado. O escritor desse evangelho não é João Batista. João Batista não deixou escritos. João Batista morreu quando Jesus estava praticamente na metade do seu ministério. Foi decapitado por Herodes Filipe. Amém?
Herodes Filipe, tá? Foi Herodes Filipe que mandou cortar o pescocinho, né, de João Batista, a pedido de Salomé, sua enteada, né? Ele cresceu o olho na enteada, ele havia roubado a mulher do irmão, e aí João Batista, como é profeta, foi lá e denuncia o pecado. A mulher fica nervosa, e no dia do aniversário do rei Herodes, né, no dia do aniversário de Herodes Filipe, ela vai e fala para a filha, falou: olha, se ele falou para você que você pode pedir o que você quiser até o reino, pede a cabeça do João Batista. Então ela pediu a cabeça de João Batista, porque João Batista foi aquele que denunciou o pecado de Herodes Filipe e Herodias. Amém? Pastor, existiam vários Herodes? Existiam vários. Na verdade, eram 3 Herodes, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, geografia bíblica. Imagine aí o reino de Israel, tá? Herodes o Grande. Primeiro, existiu Herodes. Herodes teve 3 filhos. E como os 3 filhos queriam ser reis, foi dividido o reino em 3 partes, tá? Por isso que é conhecido como tetrarca, ok? Tetrarca porque eles reinavam em 3 partes. Então havia Herodes Filipe, Herodes o Grande, e Herodes Arquelau. Então são 3 Herodes que você vai encontrar na Bíblia. Amém? São 3 Herodes que você vai encontrar também. Cada um deles era o filho do grande Herodes, tá? Que construiu o seu primeiro império em Massada. Eu tenho fotos lá de Massada, da primeira fortaleza desse, conhecido apenas como Herodes, tá? A primeira fortaleza dele foi lá no deserto, conhecido como Massada, ok? Quem invadiu e destronou esse primeiro Herodes, né, onde ele fez, foi quando ele fez uma associação com os romanos, foi o Império Romano sob o comando do, não é imperador, do comandante Marco Antônio. Já ouviu falar de Marco Antônio? Sob o comando do general Marco Antônio, ele invade as fortalezas de Massada, né, é onde Herodes falou: opa, não quero ser morto. Então ele faz um acordo com o imperador Tibério César. Foi quando ele dá um nome àquela região de Israel chamado Tiberíades, tá? Por isso que é conhecido como Tiberíades, em homenagem a Tibério César, que era imperador de Roma. Amém, gente? Herodes o Grande, Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Cada um deles governava uma parte da Palestina, ou uma parte daquela região de Israel. Amém? Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Reclamações? Aleluia. Então, João, ele apresenta o seu evangelho a todo mundo. Todos os povos tinham que conhecer que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido de Deus, o enviado de Deus. E ele apresenta Jesus como o próprio Deus, o Deus encarnado. Então preste bem atenção, ele apresenta Jesus como o próprio o Verbo. É o primeiro que declara o nome de Yeshua desde a fundação do mundo. Qual que era o nome dele antes da fundação do mundo? Palavra de Deus, o Verbo. Amém, gente? Amém. João também, ele traz algumas coisas interessantes. João apresenta Deus, diferente dos outros evangelhos. Você vai ver Jesus sempre falando muito sobre Pai. O evangelho de João é o evangelho que mais trata da paternidade de Deus.
dizendo aos seus leitores que todo aquele que recebe Jesus, ele se torna que? Filho de Deus. E ele sempre vai falar: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome. Quando ele vai rogar ao Pai, falar: Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um em nós. Então é o Evangelho que apresenta, além da salvação, apresenta para nós, para o mundo, que Deus pode deixar de ser Deus e se tornar um Pai. É o Evangelho que apresenta Deus como Pai. Amém? Algumas histórias particulares, como por exemplo a ressurreição de Lázaro, a cerimônia do lava-pés. Amém, queridos? Que são textos particulares do Evangelho de João. Amém? Alguma dúvida, gente? Até aqui tudo em ordem? Então agora nós vamos para o único livro histórico histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Se eu puder. E a data, o bispo tem livro? A data do Evangelho de João, perdão. Ele foi escrito entre 90. Porque não tem uma data real falando foi tal ano. Foi escrito entre 90 e 110 depois de Cristo. Sim, é o mesmo João. Pergunta boa da pastora Valéria. O mesmo João que escreveu o Evangelho é o mesmo João que escreveu as 3 cartas que estão lá no finalzinho da Bíblia, antes de Judas e Apocalipse. 1 João, 2 João, 3 João. Quem é esse João? É o mesmo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né? Aquele que era conhecido como o filho do trovão, porque queria matar uns par, mas que depois vira um gatinho e faz questão de colocar aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Jesus deixou ele mansinho. Jesus é especialista nisso, né? Deixar o homem nervoso, deixar mansinho a ponto de escrever: aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Ai, que lindo, né? Esse era o João. Amém, gente? Se eu pudesse mudar o nome de Atos dos Apóstolos, eu mudaria. Eu tiraria Atos dos Apóstolos e colocaria Atos do Espírito Santo. Porque nós vemos aqui agora Jesus, lá ainda vivo, lá no Evangelho de João, aliás, depois de ressurreto, ele sopra o Espírito Santo, ele traz vida novamente aos seus discípulos, ele cria uma nova humanidade ali. Até ali era a humanidade de Adão, a partir dali a humanidade de Cristo. Amém? Ele sopra o mesmo Espírito que foi soprado lá em Gênesis, no homem, o fôlego de vida, ele sopra novamente sobre os seus discípulos. Agora lá em Atos, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Conforme Colossenses 4,14, o médico amado. Amém? Lucas, ele não viveu todo o período de Atos. Ele viveu uma parte, porque ele se tornou companheiro de Paulo a partir da segunda viagem missionária. Foi quando ele se converte ao Senhor. Acredite, quem assistiu aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo? É exatamente aquilo. Paulo, já preso em Roma, Lucas ia visitar ele, e provavelmente Paulo contou as histórias de toda a fundação da igreja. E é aqui que Atos trata sobre o início da história da igreja. Começa, para quem que ele escreveu?
ele escreve novamente para quem? Para Teófilo. Acho que ele tinha um negócio com esse Teófilo. Acredito que esse Teófilo era um cara muito famoso. Uma colocação. Lucas escreve que ó excelentíssimo. Excelentíssimo é Juiz. Cargos. Alguns historiadores dizem que ele ajudou em alguma prisão de Paulo. Não é certo, viu? Tudo que aconteceu para ele estar preso. Relatos. Todo relato. Por que ele está preso? Por causa disso. Ó, excelentíssimo Deus. Não sei, porque na verdade, quem julgou a causa de Paulo foi Félix, imperador. Não tinha nada a ver com a Grécia. Não tinha nada a ver com o povo grego. Era um povo romano, entendeu? É uma tese, é o que eu falo. Nós temos, são histórias, existem coisas que nós não podemos afirmar com toda certeza. Fontes exatas, não se sabe, não tem nenhum indício de quem tenha sido Teófilo, entendeu? Não se sabe quem foi. Paulo não teve preso na Grécia. A defesa de Paulo não tinha que ter tese grega, teria que ser romana, entendeu? Porque como que chama o pré-cônsul que julgou a causa de Paulo? Não vou lembrar o nome dele agora, não sei se é Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, se não falar a memória, foi isso, entendeu? Então, Paulo, ele apela, na sua prisão, ele apela para Roma porque ele tinha cidadania romana, entendeu? Então, é algo refutável. Você consegue entender que é uma tese refutável, entendeu? Porque romano não se misturava muito com grego, porque ambos impérios eram imperialistas, ambos povos eram imperialistas, um não aceitava o outro, entendeu? Então dificilmente essa tese esteja certa, esteja correta. Eu prefiro ficar com aquilo que a gente aprende em livros da história da igreja. Não se sabe quem foi Teófilo. Sabe-se que era um cidadão grego, né? Amigo de Lucas, deviam ser amigos, né? Porque ele faz questão de declarar ó Teófilo, né? Então não se sabe exatamente quem era, aliás, esse Teófilo. Pode ser. Na verdade, assim, você sabe que essa questão de excelentíssimo, essas coisas, você só tem aqui no Brasil, né? Você sabe disso. É só aqui no Brasil que tem esse negócio. Vossa Excelência, Vossa Mercedes, né? Isso é um fato. É uma questão que só aqui no Brasil tem, em outros lugares dificilmente tem. Meritíssimo, excelentíssimo, não se usa muito no mundo este termo, entendeu? Isso é uma questão mais brasileira do que propriamente bíblica, tá? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos começa lá no capítulo 1, começa contando o que? Da ascensão de Cristo. Cristo foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, lembrando aquilo que nós já falamos no domingo, quem lembra, né? Jesus não morreu numa sexta-feira, tá? Ele morreu numa quarta-feira. Oi? Não entendi isso. Não entendeu? Então vamos lá. O povo judeu, quando ia celebrar a Páscoa é a primeira festa mais importante, uma das festas mais importantes. São três, são conhecidas como três grandes festas: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Essas três festas são conhecidas como festas da subida. Todos os judeus de todas as etnias tinham que subir a Jerusalém para celebrar, era obrigatório, tá? Na Páscoa, eles não subiam na quinta-feira, na sexta, entendeu? Eles subiam quando? Já no começo da semana. Então, já na quarta-feira, começava o feriado de Páscoa. De quarta até sábado, no feriado de Páscoa, é conhecido como Shabat, Hagadol. Shabat Hagadol. O que é o grande sábado? A palavra Gadol significa grande, ou seja, é o grande Shabat.
Era um Shabat extenso, entendeu? Um Shabat de 4 dias. Okay. Aliás, um Shabat de 3 dias e 3 noites, que era a celebração da Páscoa. Exatamente. Jesus não poderia ter morrido na sexta, vamos imaginar, porque no pôr do sol, ninguém ia enterrar Jesus. Jesus ia ficar ao léu e ele ia ser enterrado só no domingo, porque no Shabat não faz nada. Entendeu? Então ele morreu numa quarta-feira. Jesus, ele fala isso quando ele fala a respeito do sinal de Jonas. Ele disse que, da mesma maneira que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim 3 dias e 3 noites o Filho do Homem iria ficar no seio da terra, enterrado. Perfeito? Quando ele morreu. Então você conta de quarta, vamos colocar quinta, sexta, sábado. Terceiro dia. Pastor, então quer dizer que Jesus ele ressuscitou no Shabat? Ele ressuscitou no Shabat. Só que ele não se apresentou, ele só se apresentou no domingo. Mas já no Shabat ele estava vivo. E aí se cumpre o que está escrito em Efésios 4. Quer abrir aí? Efésios 4, verso 8 e 9. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo. Agora versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhante subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Então, quando Jesus ele ressuscita, né? Quando ele ressuscita, ele vai até os lugares mais baixos. O que ele vai fazer lá? Vamos, 1 Pedro. Então, quando ele morreu, ele ficou dormindo, não tem nada. Oi? Quando ele morreu, Ele ficou fica dormindo. 3 dias e 3 noites. Só sem fazer nada. Acabou. Entendeu? Exatamente, quando ele ressuscitou em carne. Em espírito ele já estava vivo, mas em carne ele ressuscita ao 3º dia, no Shabat. E em carne ele vai às regiões mais baixas. Ele não vai em espírito, ele vai em carne. Bispo, você lembra que o apóstolo falou que tem uma doença que dá em Israel lá? O povo deu que ter para considerar-se morto tem que ser 3 dias, porque em 2 dias ele pode ressuscitar. Não é uma doença específica. Pro judeu, para ter a certeza de que é ressurreição, é milagre, é só depois de 4 dias. 4 dias, né? Exatamente. Seria... Qualquer morte, seja qualquer morte. Milagre, ressuscitou, tem que ter passado em 4 dias. Porque 3 dias, acredita o judeu que em 3 dias, imagina aquela morte súbita, a pessoa morre, para tudo, tá? Danada, a pessoa acorda. O judeu acredita que em 3 dias isso pode acontecer. No 4 já não pode, porque já entrou em decomposição. Por isso que foi quase 4 dias. Exatamente. 1 Pedro. Só achar o texto, tá? Pedro 3,19. Aliás, vamos a partir do versículo 18. Do 18 ao 20. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne,
mas vivificado no Espírito, no qual foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, foram salvas. A saber, 8 foram salvas por meio das águas. Amém? Então, o que Jesus ele vai fazer? Ele vai até a região mais baixa, onde os mortos estão. E ele proclama: eu venci a morte. Por isso que lá em Efésios 4 fala que, quando ele foi subindo, ele levou cativo muitos prisioneiros. Porque muitos que estavam aprisionados no Antigo Testamento, nos tempos de Noé, que não tiveram a oportunidade de receber salvação, receberam, porque Deus é justo. A época não tinha lei. Pastor, e depois da lei? Tinha lei para ser justificado. Tinha lei para ser justificado. Quem que subiu então na primeira ressurreição? Lembra lá que eu falei que houve a primeira ressurreição? Aqueles que foram salvos e escolhidos. Acredito que Davi, José, né? Aqueles que estavam enterrados ali. Porque a Bíblia fala que houve abertura dos sepulcros e muitos que morreram foram encontrados vivos e apareceram. Houve uma ressurreição já. A primeira ressurreição já existiu. Amém? Pela morte de Cristo. Mas agora esses espíritos que estavam aprisionados, quando foram mortos nos tempos do dilúvio, Jesus ele vai e prega para eles. E esses é o que Efésios, é o mesmo que Paulo está falando, que quando ele sobe, quando ele está subindo, ele está levando cativo muitos que estavam aprisionados. Amém? Conseguiram entender? Onde diz ali que ele desceu em carne e não em espírito? Oi? Em que parte que diz que ele desceu em carne e não em espírito? Não especifica. Não tem texto que especifica. Fato é que ele ressuscitou em carne. A prova de que ele ressuscitou em carne. Amém? E ele vai ressurreto para dizer: tragada foi a morte na vitória. Ele venceu a morte. Perfeito? Amém, gente? Entendeu, Ju? Então, ele não ressuscita na sexta, tá? Aliás, ele não morre na sexta, ele morre na quarta, no Shabat Gadol. No Shabat ele ressuscita, no domingo ele se apresenta a Maria. Amém? No primeiro dia da semana, conforme está escrito no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas. Eles estavam em festa, então. Oi? Jesus morre, eles estavam em festa, então. Quem estava em festa? Os judeus, eles não Era festa, era Páscoa. Eles estavam em celebração. Era a celebração da Páscoa. Tinha mais gente, talvez. Eu acho que foi a Páscoa mais conturbada deles. Entendeu? Porque os sacerdotes estavam tudo doidos, porque havia promessa de que Jesus ia ressuscitar. Entendeu? Caifás, que era o sumo sacerdote, devia estar doido. Entendeu? Tanto é que ele manda, ele pede para Pôncio Pilatos colocar guardas no túmulo, com medo dos discípulos virem e roubarem o corpo. Que na verdade foi a tese que Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, eles declararam ao povo. Não, foi os discípulos lá que foram e roubaram o corpo. Mas não, ele ressuscitou. Amém? Mais alguma dúvida? Entendeu, Ju? Ficou explicado? Sobre o Shabat? Amém? Tem um Shabat mais longo ainda, que é o conhecido como Jubileu. É um ano inteiro. Entendeu? Nesse Shabat, que é o ano do Jubileu, 49 anos trabalha, no 50º ano, que é conhecido como ano do Jubileu, né? Que é depois de 49 anos de trabalho, se liberta escravo, se liberta todo mundo, entendeu? E o escravo que não quisesse ser liberto, colocava um brinco na orelha, fazia um furo na orelha, colocava uma argola, né? E ficava conhecido como servo da orelha furada. É por isso que o homem começou a usar brinco. Homem que usa brinco, ele está declarando: vou ser servo para o resto da vida, vou ser escravo para o resto da vida. Foi a primeira vez que se encontra um homem usando brinco. É quando o escravo declarava: não quero ser livre, quero ser prisioneiro, quero ficar aprisionado para o resto da vida. Então, como ele não queria ser liberto, furava-se, por isso que é conhecido como servo da orelha furada. Perfeito? E até hoje
Oi? Até hoje eles celebram o jubileu lá? Não. Tem muitas coisas que passou, né? Muitas coisas que passou. Amém, gente? Voltando para Atos dos Apóstolos, Jesus ele sobe, amém? Deixa uma ordem aos seus discípulos, dizendo: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. Quantos eram? 120. Eles eram 120 pessoas reunidas no cenáculo, perto do templo, tá? Era bem perto do templo. Um cenáculo era como se fosse uma sala, tá? Que tem, eu tive lá perto da entrada principal da porta da cidade velha lá de Jerusalém, tá? Ficavam lá. Ficaram quantos dias? 10 dias. Só para vocês saberem, entre a Páscoa e o Pentecoste, 50 dias. Por isso que se chama Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50 dias. Tá? Depois de 50 dias da Páscoa, os judeus voltavam a Jerusalém para oferecer a primeira colheita. Tá? Essa festa, Pentecoste, é uma festa hebraica chamada Shavuot, ou semanas. Era conhecida como festa das semanas, festa de Shavuot. Jesus apareceu segundo o Evangelho, segundo o livro de Atos, ele ficou 40 dias depois de ressurreto com essas 120 pessoas. Essas 120 pessoas viram Jesus subir aos céus. Essas 120 pessoas presenciaram o anjo que declarou: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir é o mesmo que um dia vai voltar. Amém? Um anjo. Um anjo. Um homem vestido de branco. Está escrito lá em Atos. Amém? Se Jesus foi embora com 40 dias, eles ficaram durante 10 dias orando e buscando. Como que eles permaneceram? Juntos, em unidade, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles comiam juntos, eles oravam juntos. Aí chega em Atos 2: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu do céu um vento veemente e impetuoso e encheu aquela casa de glória, e eram línguas repartidas. Começa a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora se torna atuante no interior. Pastor, mas o Espírito Santo, ele não é desde o princípio, ele é desde o princípio, mas a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento era só revestir. Agora o Espírito Santo vem morar dentro. O homem se torna morada do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, ele dá um sinal: eu cheguei. O que ele faz? Ele dá o dom de línguas. Amém? Eles foram e eles começaram a orar e falar em línguas e a glorificar a Deus em línguas. Foi o primeiro sinal que o Espírito Santo chegou. Não é o principal, é o primeiro. Amém? Teve um propósito, já falamos sobre isso. Amém? Já falamos sobre isso. Tá? Então, agora começa os atos do Espírito Santo. Amém? Cumpre-se o que Jesus havia dito: vocês vão ser revestidos de poder. O poder do Espírito Santo capacita aquelas 120 pessoas para a obra do ministério. Pedro, já em Atos 2, prega o seu primeiro sermão, e já no seu primeiro sermão, 3.000 homens se convertem. Ou seja, a igreja já no primeiro dia passou de 120 para 3.000. Já pensou que beleza? Não era mais, agora já não era mais 120,
Era 3.120. E eles batizaram 3 mil homens. 3 mil. 3 mil. Imagina que dele. Pessoa, Diegão, batizar 3 mil. Uma semana pra batizar todo mundo. Perfeito. Exatamente. Exatamente. O cordeiro que morreu. A Páscoa não fala da ressurreição, fala da morte do cordeiro. Pentecoste, a primeira colheita. Atos 2. Ela vai envolver no Antigo Testamento a respeito do... Ela fala da colheita de pessoas, né? Sim, mas ela também dá origem no Antigo Testamento quando Moisés desce com as pedras e ali aquelas 3 mil almas morrem ali. Então, Sim, ela envolve, ela dirige isso. exatamente. Ela aponta. Está apontando. É apontamento para a vida, apontamento. Tanto no Antigo como no Novo. Perfeitamente. Perfeitamente. Não só as duas, todas elas. Né? Todas elas. Inclusive aqui está por vir. Todas elas. Expliquei aqui domingo, as primícias. Por isso que Jesus ele recitou no domingo, que era o domingo de primícias. Então, domingo não é Páscoa, domingo é primícia. Falando de festa bíblica, a Páscoa romana é domingo. Não. Biblicamente falando, é o domingo de primícias. A Páscoa é na quarta. Jesus morreu na quarta. É a morte do cordeiro. A Páscoa fala da morte do cordeiro. Amém? Então, gente, aqui vamos para encerrar a aula. 3 mil homens se convertem na primeira mensagem de Pedro. E aí começa a era da igreja. O corpo de Cristo vivo dentre os séculos e que perdura até o dia de hoje. Ele o cabeça e nós, todos os membros desse corpo. Amém? Começa a história da igreja. Amém, queridos? Dentro dessa história conta de tudo que os apóstolos fizeram, começando por Pedro, algumas prisões de Pedro. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. Não foi um apóstolo. Para quem não sabe, o primeiro mártir da igreja foi um diácono, né? O primeiro mártir da igreja foi um diácono. O primeiro apóstolo mártir foi Tiago, irmão de João, que foi morto decapitado por Herodes Agripa. Amém? Por ordem de Herodes Agripa. Começa-se a perseguição dos cristãos, muitos se espalham, mas não deixam de pregar o evangelho. O evangelho começa a chegar em todos os lugares. A primeira igreja que nasce, falando de igreja, a primeira igreja que nasce dentre os gentios, a igreja de Antioquia, se tornou um centro apostólico, onde havia profetas e mestres, cujo de lá saiu os dois apóstolos da igreja, os 2 primeiros apóstolos da igreja, Paulo e Barnabé. Amém, gente? E aí conta as viagens missionárias de Paulo até Paulo ser preso em Roma. Amém? E assim encerramos hoje o livro de Atos Apóstolos. Semana que vem vamos falar das cartas paulinas. Acredito que a semana que vem a gente consiga acabar o panorama do Novo Testamento. Amém? Vamos fazer o nosso do verso 4 ao 16. Hoje nós vamos começar estudando sobre todos os dons. E hoje eu quero falar sobre os 5 ministérios. Amém? Nós vamos estudar um pouquinho sobre os 5 ministérios da igreja. Amém? Diz assim a Bíblia: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus,
para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inocentes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Amém? Aqui nós vemos no texto que Paulo ele está tratando com a igreja a respeito do corpo. E aqui ele está falando daquilo que Cristo deu à igreja. Amém? Então, para a gente começar falando dos 5 ministérios, nós precisamos entender que os 5 ministérios, ele é de Cristo, ele parte de Cristo. Amém? Vem dele. Por isso está falando que ele deu dons. Dons, não sei se vocês vão lembrar lá, diferente de graça, aqui está falando doma, que significa presente. Então, o que Paulo está dizendo? Conforme ele foi subindo, foi saindo dele presentes que ele deu à igreja. E quais são esses presentes? Os 5 ministérios. Amém? Ele deu os 5 ministérios para a igreja. Ele não deu a igreja para os 5 ministérios. Isso significa que não há domínio sobre a igreja. Amém? Nenhum homem pode exercer domínio sobre a igreja. Os 5 ministérios não trata de hierarquia. Os 5 ministérios trata de função no corpo. Cada um tem uma função. É o que Paulo está dizendo no versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo o seu ministério, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer. O que promove? O crescimento de si mesmo. Por si só, há o crescimento. Amados, crescimento não é uma igreja numérica, tá? Aprenda uma coisa: se existe uma coisa que Deus não se preocupa é com números, tá? O que Deus quer é uma igreja madura. Amém? Quando a Bíblia trata de crescimento, ela não está falando de número, ela está falando de maturidade. Tanto é que, se você pegar o texto dos 5 ministérios, você vai ver que os 5 ministérios, a função dos 5 ministérios é promover maturidade ao corpo, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, para que todos cheguem à estatura de varão perfeito, à varonilidade de Cristo. Isso está falando de maturidade. Amém? A função dos 5 ministérios não é promover governo na igreja, é promover maturidade. Os 5 ministérios, eles estabelecem maturidade para a igreja. Amém, gente? Então, não está falando de hierarquia. Não existe, aprenda uma coisa, não existe hierarquia no reino de Deus. Todos somos iguais. Todos somos corpo, aqui ninguém é cabeça. Uma vez, conversando com o pastor falou assim: não, eu sou a cabeça junto com Cristo. Então não é corpo, é monstro. Não é? O que você vê que tem 2 cabeças?
A cabeça é monstro, estou certo ou errado, profetizando? Só tem uma cabeça. Todos nós, o restante, somos membros. Isso significa que o fato de eu ter um ministério de mestre, de pastor, seja qual for, de apóstolo, não me faz melhor do que ninguém, não me deixa mais especial. Vocês estão entendendo? Não existe clero na igreja, essa classe especial. Olha, os 5 ministérios é a elite da igreja. Isso não existe. Isso não é de Deus, isso é nicolaísmo. Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo. Amém? Então, qual é a função dos 5 ministérios? Promover maturidade ao corpo, à igreja. Amém? Porque cada um cumpre um papel para que a igreja, que somos nós, o corpo, para que todo o corpo ele cresça em maturidade. Voltando a falar, esses 5 ministérios, ou esses 5 dons ministeriais, eles partem de quem? De Cristo. Vamos ter prova disso? Ele foi o primeiro apóstolo, o primeiro profeta, o primeiro evangelista, o primeiro pastor, o primeiro mestre. Amém? Os 5 ministérios estão nele. Então vamos ler aqui alguns textos. Vou começar com a Adriana. Hebreus 3:1. Vera, João 6,14. Janaína, Lucas 4,18. O Ju está na gravação, né, Ju? A pastora Adriana, por favor, João 10:11. Eu falei Lucas 4,18 para você, né, filho? Pastora Joana, pastora Joana, não. Pastora Joana. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, gente, hoje eu estou meio atrapalhado, tá? João 10:11. Pastora Adriana. E pastor William, João 13:13. Você gosta de uma coisa errada também, né? Hebreus 3:1. Então vamos lá. Qual é a prova que os 5 ministérios partem de Cristo? Ele é o apóstolo. Pode ler a minha aula. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amém? Ele é o apóstolo da nossa confissão. Qual que é a ordem ali? Hebreus 3:1. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Agora, Jesus também é profeta. Pode ler para mim, Vera. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia: esse verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? João 6,14. O profeta que haveria de vir. Como que eles estão falando? Como assim o profeta que haveria de vir? Eles estão falando de Deuteronômio 18. Tá? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deuteronômio 18:15. Moisés profetizou: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. Então, quando esses homens veem o que Jesus está falando, falam assim: esse era o profeta que haveria de vir. Era o profeta que foi anunciado lá por Moisés. Amém? Jesus foi o primeiro evangelista. Lucas 4,18. O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Amém? Ele veio para evangelizar. Então, e diga-se de passagem, ele é o próprio evangelho encarnado. Amém? Então, ele é o primeiro evangelista. Ele veio pregar o evangelho.
João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Só isso? Isso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Gente, esse texto não está falando do ministério pastoral, tá? Eu preciso ensinar isso para a igreja. Preciso ensinar para vocês. Jesus não está falando do ministério pastoral, ele está falando dele. Eu sou o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Amados, eu posso ser um bom pastor, mas eu vou falar para você, eu não posso dar minha vida para você. Jesus já deu. Ele é o bom pastor. Então esse texto não está... Tem gente que pega esse texto e fala, não, porque Jesus fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele não está falando do ministério pastoral, ele está falando dele. Vamos interpretar essas escrituras corretamente? Amém? Então ele é o bom pastor. E ele também é o mestre. Oi. Você vai entender já. A hora que eu for tratar do ministério pastoral, você vai entender. Na verdade, eu escolhi chamar de presbítero. Sim, mas você fala pastor, eles ficam bravos. É heresia, né? Sabe, não estuda a Bíblia, vai fazer o quê? Eles não estudam, eles não têm estudo nenhum. O negócio deles é revelação, abre a Bíblia e cai e prega. Legal. Mas nós vamos responder isso aí já. A gente chega lá, tá bom? E Jesus é o mestre, João 13:13. Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Amém? Então, ele é o mestre. João 13:13. Amém? Então perceba que os 5 ministérios parte de quem? Você não vai ver Jesus falando, olha, eu sou assistente do 5º carimbador, ou do 5º diácono, eu sou o quase Deus, eu sou o co-pastor, eu sou o co-operador. Eu sou o que mais que eu sou? Eu sou o pastor sênior, o pastor presidente. Ele não fala disso. Ele trata dos 5 ministérios. Amém? Vou repetir, 5 ministérios não fala de governo. Amém? 5 ministérios trata de promover maturidade na igreja. Amém? O que aconteceu com a igreja? A mentalidade romana. Como que se governa a igreja? Chama o clero e o clero decide. O que o protestantismo fez? Começou a reunir o presbitério. E aí começou a ter o que dentro da igreja? Aquilo que era para ser bênção. Começou a ter o mesmo que acontece lá, portas fechadas no Vaticano. Aquela briga ferrenha para ver quem manda mais, para ver quem pode mais. Eu não sei se vocês já assistiram, não sei se alguém já participou de reunião de presbitério de igreja aqui, né? É briga, gente. É briga, só falta sair morte. Só falta sair morte. Não, briga por tudo. Briga por causa da cadeira, briga por causa, você entendeu? Briga por quem pode mais, entendeu? E por aí vai. Gente, Jesus nunca... Vamos pegar o modelo de governo, porque normalmente quando se trata dessas coisas fala muito de dinheiro, amém? E de patrimônio. Vamos ver qual era o método de governo. Qual era o método de governo na Bíblia? Em Atos, todo mundo vendia tudo e botava onde? Nos pés dos apóstolos. Quem tem que governar a igreja então, amados? Os apóstolos. Amém? Quem tem que administrar a igreja são os apóstolos. Ele pode ter auxiliares para governar, para ajudar na administração da igreja. Ele pode, né? Amado, estou tratando de espiritual, tá? Aprenda uma coisa: a igreja precisa ter CNPJ, porque ela está com o prédio aberto, é uma exigência da Receita Federal, amém? Mas só que uma igreja ela não pode ser pautada por presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Gente, isso é humanidade. É por isso que a igreja vive em pé de guerra.
Porque as pessoas querem pegar aquilo que é humano e quer colocar dentro daquilo que é espiritual. Dá? Falam a verdade, dá ou não dá? Dá para pegar o que é humano e colocar no que é espiritual? Não dá. Então aprenda uma coisa, é obrigatório, gente, tem que ter, você tem que ter um estatuto, você tem que ter uma diretoria, mas a parte espiritual, eu não estou falando agora mas de dinheiro, essas coisas, estou falando até para tratar com o dinheiro, porque o dinheiro também é espiritual, até para administrar a igreja. Como que se administrava o dinheiro na igreja primitiva? Vendia-se tudo e botava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, quando a igreja cresceu, o que ele fez? Vamos separar alguns homens cheios do Espírito Santo para nos ajudar a servir a mesa. Não estava dando conta. Amém? Mas a Bíblia não fala, olha, eu tenho que ter um vice, eu tenho que ter um segundo, eu tenho que ter um terceiro, eu tenho que ter um quarto, eu tenho que ter um quinto. Amados, não existe isso. Isso não é Bíblia, isso é humanidade. Por isso que uma igreja não pode ficar presa a estatuto. Estatuto você tem que ter, porque o estatuto apresenta a igreja, a entidade ao governo. Não é para apresentar para a igreja. O estatuto apresenta para o governo. Nossa igreja tem um estatuto. Quem que precisa saber que existe a comunidade evangélica Shalom, que é o nome, a razão social da igreja? O governo, a Receita Federal. O que a comunidade evangélica Shalom faz? É uma entidade sem fins lucrativos, entendeu? Que prega o evangelho, está lá no estatuto. Quem responde judicialmente pela igreja? Presidente, vice-presidente, secretário, vogal, tesoureiro, entendeu? Conselho fiscal. Mas isso, amados, é âmbito jurisdição, não tem nada a ver com o espiritual. Aí o que acontece? Nós pegamos um monte de igreja que um briga com o outro para saber quem que vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente. Aí não basta pegar o que é humano. Aí o que acontece? Eu crio os departamentos. E aí no departamento eu tenho que botar um título também. Olha, Janine, você vai ser a presidente do Círculo da Oração. O Juninho vai ser o presidente da Câmara. A Juliana vai ser a presidente do grupo das varoas, né? E aí você vai colocando. Tem mais presidente na igreja do que. Gente, para quê? Leva para onde? Explica para mim. Alguém pode falar para mim? Leva para onde? Porque o que. Quem falou? Não entendi. Leva para contenda. Agora entendi. Círculo de fofoca contenda. Acabou. É o que. Gente, eu também venho de igreja assim. Eu já vi briga de presbitério, de quase um bater no outro. Se não entra no meio lá, gente, sai a pancadaria. Você entendeu? Para ver quem manda mais. Já falando aqui, já quero aproveitar você que é membro, você que quer ser obreiro, amém, aqui na comunidade. Aqui não tem negócio de, nós vamos fazer assembleia para mostrar as finanças. Se você quiser saber das finanças da igreja, me procura, eu te mostro. É tudo contabilizado. A igreja tem um escritório de contabilidade. É tudo feito via conta bancária, amém? É tudo depositado no banco. É tudo pago com cheque ou via conta. Se algum dia teve um dia um que me questionou, sentou na graxa comigo. Eu peguei a contabilidade de 2 anos, dei na mão dele, falei, tá aqui, confere, meu irmão. Você tem coragem? Mas eu não entendo. Então você quer saber do quê? E o pior, nem dizimista era. Você sabe que esses aí são os que mais dão trabalho, né? E são os que mais questionam, né? É assim, não dá nada e exige muito, só dá trabalho. É os primeiros. Aí sabe o que eu fiz? Gente, eu vou ser bem sincero, aqui funciona assim. Meu irmão, não está contente? Tem mais de 150 igrejas em Jaú, procura uma que cabe para você. Se aqui não cabe, não fica enchendo meu saco. Eu não estou aqui para perder tempo. Amém? Mas enfim, não vamos falar sobre isso, tá? Então, amados, nós precisamos entender que promover maturidade não é exercer domínio nem governo. Amém? Existem pessoas que receberam o dom da liderança, mas você não precisa colocar nome, presidente, vice-presidente. Olha, eu lembro que eu já fui vice-presidente do grupo de jovens. Só sai a briga. Porque eu não concordava com o presidente não concordava comigo e nós fechava o pau.
E aí o que era para ser bênção virava maldição, porque nós mesmos feríamos o corpo. Porque um falava mal do outro, aí ficava aquela briga do grupinho do Coronel Boanerges com o grupinho do Coronel Justino. É assim, não é? É isso ou não é, gente? É isso ou não é? É verdade ou é mentira? E aí o que acontece? Aí tem aqueles que têm um pouquinho mais de acesso ao pastor, aí fica lá, chega no pastor e fala, viu, olha, a Janaína não está, eu acho que, então vou colocar você então, que eu acho que você pode, e acaba magoando os outros. É assim ou não é, gente? Eu já vivi isso. Isso é uma armadilha de Satanás para tirar a igreja do propósito? Não, na verdade, filha, isso daí vem desde lá de trás, desde a romanização da igreja. Esse problema que perdura até 2019, ele começou lá em 325 no Concílio de Nicéia, quando a igreja começou a ser romanizada. Isso é pensamento romano, gente. Eu estou aqui desconstruindo da sua cabeça esse pensamento romano. Aprenda uma coisa, aqui você não adianta, porque eu quero crescer. Não, você quer crescer, meu irmão? Então você tem que descer. Porque na matemática de Deus é assim: o maior é o que serve mais. Entendeu? Ninguém pode ser senhorado da igreja. Eu não sou senhor da igreja. Eu não sou o cabeça da igreja, só se for cabeça de bagre. Outro eu não sou. Mas é que o pastor, eu respondo pela igreja. Amém? Sou pastor da igreja, tenho responsabilidade sobre a igreja, mas isso não me torna melhor que você. Isso não significa que eu não preciso de você. Eu não tenho 5 ministérios, não tenho. Como é que eu vou fazer tudo? Como é que eu sozinho vou promover maturidade para a igreja? Explica para mim. Como que uma pessoa sozinha vai conseguir promover a maturidade para um corpo todo? Não consegue, gente? Um membro só consegue alcançar todo o corpo? Não consegue. Vocês estão entendendo? Então, todos nós somos iguais. Amém? Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Aqui não tem ninguém, porque é superior. Não tem nada superior. O único superior que tem aqui se chama Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém? Do contrário, somos todos iguais. Amém? Então vamos lá. Falando dos 5 ministérios, vamos estudar um pouquinho sobre os 5 ministérios. Vocês sabem quem que é esse? Se você quiser, antes disso, por isso que eu desenhei uma mão aqui, essa mão gorda e pequena aqui, é minha, tá? Olha só, tá até manchadinha aqui, ó. Se você quiser entender os 5 ministérios, dá para sua mãozinha assim, ó. Você vai entender. Amém? Qual é o maior ministério? É o maior dedo. Tá aqui, amém? Então vamos lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu tenho uma ministração, gente, que qualquer dia desse eu vou pregar. Eu estou buscando a oportunidade. Quem lembra quando Jesus curou o homem da mão ressequida? Amém? Quem lembra? Já viram? Que é uma revelação. Por que Jesus curou aquele homem da mão ressequida? A mão é onde alcança os lugares, amém? E alcança pessoas. Jesus estava mostrando profeticamente que haveria um tempo que ele ia ter que curar a mão da igreja. Os 5 ministérios. Ele está exercendo isso hoje. Ele está curando os 5 ministérios. Ele está trazendo os 5 ministérios de volta. Porque foi perdido por hierarquias, por nomenclaturas que o homem inventou. Amém? Então vamos lá. Então aqui nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos falar um pouquinho de apóstolos. Quem é o apóstolo? Amém? Segundo o dicionário James Strong, página 142, nós estamos aí, tá? Ele é um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens, especialmente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo, num sentido mais amplo, aplicado aos outros mestres cristãos eminentes, Barnabé, Timóteo, Silvano. Amados,
apóstolo não foram só os 12 e Paulo, como diz a teologia reformada, tá? Mas apóstolo de Cristo, se nós formos falar de apóstolos de Cristo, como nós falamos na semana passada, podemos afirmar 12, não tem 13, tá? Quem são apóstolos do Cordeiro? 12, incluindo Judas Iscariote, porque Judas Iscariote era apóstolo do Cordeiro, Matias não. Matias não foi Jesus que escolheu Matias. Quem escolheu Matias foi Pedro tirando palitinho. Entendeu? Não foi Jesus que escolheu Matias. Não houve conformação do Espírito. Então o Espírito Santo não tinha descido. Entendeu? Então, apóstolos do Cordeiro é uma coisa, apóstolos da igreja é outra. Aqui nós não estamos falando de apóstolos do Cordeiro. Isso daí, um pregador famoso presbiteriano chamado Augusto Nicodemos tinha que descobrir. E ele é tão bocó, eu li o livro dele, fiz questão de ler, tá? Ele é tão bocó que no próprio livro dele, eu não vou lembrar agora o capítulo do livro, e que ele fala assim, que o ministério do apóstolo e do profeta são ministérios da palavra, imprescindíveis para a igreja. Ele diz no livro dele, não sou eu que estou dizendo. Se é imprescindível para a igreja, porque qual a intenção de Deus tirar o ministério apostólico e profético da igreja? Quem me responde? Qual a intenção de Deus? Ele mesmo se contradiz, ele mesmo fala um monte de besteira, entendeu? Como ele não tinha argumento para interpretar, sabe o que ele fala? Que foi os pais da igreja que determinaram que apóstolos seriam os 12. Mas quem manda? Qual que é a regra de fé e prática da igreja? Os escritos de Eusébio ou a Bíblia Sagrada? Eusébio não é mais importante que a Bíblia. Eusébio teve a sua importância na formação do Novo Testamento. Amém? Não estamos aqui descartando a história que esses homens construíram no Evangelho. Mas Eusébio falou pautado por aquilo que ele tinha. Eu tenho certeza que se Eusébio, que foi aquele que eles usam o livro de Eusébio de Cesareia para falar isso, bispo de Cesareia para falar isso, eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele ia tratar a respeito disso. Ele só falou daquilo que ele tinha. Eusébio não foi discípulo dos apóstolos. A mentalidade de Eusébio era uma mentalidade grega. São os pais gregos da igreja. Eusébio, Atanásio, Potino. A mentalidade deles é grega. São pensadores gregos. Amém? Então, eles falaram pautados naquilo que eles tinham. Não descartamos e não queremos desmerecer a história desses homens, porque afinal de contas hoje nós temos o Novo Testamento, né, o tratado do Novo Testamento, graças a esses homens. Amém? Não podemos dizer, olha, não tiveram nenhuma importância, mas eu não posso colocar os escritos de Eusébio, como usa Augusto Nicodemos, ao pé de igualdade da Bíblia. E o que a Bíblia declara é que deu no passado, ele dá e vai continuar dando: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se eu não quiser ir no grego, é só pegar o próprio contexto. A igreja já chegou na sua estatura de varão perfeito, a igreja ela já amadureceu, ela já... Gente, se não chegou, então não acabou os 5 ministérios, porque os 5 ministérios foi dado para isso. Amém? Então vamos lá. Os apóstolos aqui não foram só os 12, amém? Só na Bíblia consta, além dos 12, mais 11, fora Jesus. Amém? A Bíblia fala de Tito, a Bíblia fala de Silvano ou Silas, é a mesma pessoa. A Bíblia fala de Andrônico e Júnia, a Bíblia fala de Barnabé, a Bíblia fala de Epafrodito, a Bíblia fala de Timóteo, entendeu? Então são vários apóstolos, não foram só. Dentre os apóstolos tinha uma mulher, Júnia, amém? Andrônico e Júnia, uma mulher. Então tinha uma apóstola na igreja de Roma, pastor, tinha uma apóstola. Amém? Refutando totalmente a ideia de que mulher não pode ter ministério. A mulher ela pode exercer ministério, ela não pode exercer domínio sobre o homem. É bem diferente. Amém? Ela não pode estar acima do homem. Isso é bíblico. Isso não tem como refutar, isso não tem jeito. Amém, amados? Maravilha? Qual é o ministério do apóstolo? Como que eu identifico um apóstolo? Amém? Abra comigo Colossenses capítulo 1, verso 24 ao 29. Paulo ele fala qual é a função de um apóstolo, falando dele. Amém?
Colossenses. Capítulo 1, verso 24 ao 29. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministério segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Então vamos lá. Como que eu identifico um apóstolo? Primeiro, sofrimento pela igreja. Amém? Como que eu identifico? A primeira coisa, o primeiro ponto de um apóstolo, ele padece, amados, ele não padece por uma comunidade. Amém? Aprenda uma coisa: o ministério do apóstolo está além de uma comunidade. Amém? Nem todas as comunidades têm um apóstolo. Amém, queridos? Agora, a função do apóstolo é o que? Padecer, trabalhar, sofrer. Por quem? Pela igreja. A igreja é todos nós. E não é, amados, aprenda uma coisa: apóstolo não ama gente, apóstolo ama o reino. Muitas pessoas não entendem isso. Fala, porque o apóstolo, porque fala que é apóstolo, porque tem um monte de alma morrendo. Gente, o apóstolo ele é um cara visionário, o negócio dele é o reino, ele está olhando além de pessoas. O apóstolo ele enxerga além de pessoas. Amém? O que mais? Um apóstolo ele é servo da igreja. Quem que é o apóstolo? Servo da igreja. Ele não é o dono da igreja. Amém? Abram, não todos. Pastor Walter, para mim, fazendo um favor. 1 Coríntios 12, 28. Só a primeira parte do versículo. A uns, pois Deus da igreja, primeiramente apóstolos. Por que Deus colocou o apóstolo primeiro? Você está vendo aqui? Olha aqui, gente. Por que o apóstolo está aqui, ó? Porque ele é o suporte da igreja. É o cara que mais tem que servir. Ele não é o cara que manda. Na mentalidade hierárquica, o irmão José agora é apóstolo. Agora o homem está quase nas alturas. Não é isso, gente. Por que Paulo fala que ele colocou primeiro? Por que lá em Coríntios ele deixa bem específico? E a uns Cristo colocou primeiramente apóstolo, porque o apóstolo ele é o servo da igreja. O apóstolo ele tem que servir, ele tem que ser a base para todos os outros ministérios e tem que ser aquele que vai suportar a carga de toda a igreja. Não é de uma comunidade. Amém? Estou falando da igreja. 1 Coríntios 12, 28. Amém? Por isso que apóstolo sofre. Apóstolo é um cara visionário, é um cara que ele não enxerga pessoas, ele está vendo o reino. O negócio dele é reino. Tanto é que apóstolo fala de reino, é reino. Ele chega a ser até chato, é reino. Porque ele é fundador, ele é fundamentador. Ele não é fundador, tá? Ele é fundamentador. Amém? Terceira característica de um apóstolo. Então, o apóstolo não pode ser pastor, ou pode? Pode. Pode. Na verdade, Ju, todo mundo
pode ter todos os ministérios. Paulo, vamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um cara que tinha todos os 5 ministérios. Ele tinha todos os dons espirituais. Pastor, eu posso ter? Pode, desde que você queira pagar o mesmo preço que Paulo pagou. Amém? Então, pastor, a pessoa pode ser um apóstolo e pode ser um pastor? Pode. Ela pode ser um apóstolo e um profeta? Pode. É o caso do apóstolo Daniel. Ele é apóstolo e profeta, vocação. Amém? Pastor, todos podem ter mais que 2? Nem todos vão ter. Nem todos vão ter. Exatamente. Nem todos. Deus, vamos pegar a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele tinha os 5. Ao mesmo tempo que ele era pastor, ao mesmo tempo que ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor, que ele cuidava de pessoas, ele era mestre. Foi o único apóstolo da igreja que tinha os 5 ministérios. Pastor, então é possível? É possível, claro que é. Pastor, o que determina o seu nível de compromisso? O seu nível de intelecto? Paulo, entre todos os apóstolos, era o mais intelectual. Paulo era um cara. Pensa no cara, eleva ao quadrado. Era o Paulo. Ele mesmo fala, lá em Filipenses. Eu poderia me vangloriar, porque, olha só, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, segundo a lei fui isso, não sei o que foi aquilo, instruído aos pés de Gamaliel, e pá, o cara era fantástico. Aí ele fala o quê? Ele fala, tudo isso eu fiz esterco. Você sabe o que é esterco, né? Tudo isso eu fiz esterco. Porque o que valeu de tudo? Ele não conhecia Cristo. Agora, por amor a Cristo, ele abandona todos os títulos para viver o chamado. Oh, glória! Entendeu? E tem gente ainda correndo atrás de título. Amém, gente? Então juro, um apóstolo pode ser pastor, um pastor pode ser evangelista, ele pode ser pastor e pode ser evangelista. Amém? Ele pode. Não é fazer conhecida a palavra, isso é a função do evangelista, tá? A verdade é fundamento. Amém? Por isso que a função de um apóstolo é ser fundamentador. Ele fundamenta princípios, arrolado em quem? Na pedra angular, que é Jesus Cristo. Amém? Por isso que ele quer fazer conhecida verdades. Por isso que quem leu aquele documentário que eu mandei para vocês, que eu fiz a respeito do ministério apostólico? Todos leram? Vocês viram lá que eu faço uma exegese da palavra apóstolo no hebraico, shalia, e aí você consegue entender qual era a função, qual que é a ideia de ser um shalia, de ser um apóstolo, amém? De ser um embaixador. A palavra apóstolo no hebraico tem o sentido de embaixador. Quem que é o embaixador? É alguém enviado, tá? Por comissionamento para estabelecer um reino, um governo em determinado local. O embaixador brasileiro lá em Israel, lá na embaixada brasileira, o que fala? O português, se escreve português. As leis que regem naquela embaixada é a lei da Constituição de 1988, é um pedaço, amém? É um pedaço do Brasil em Israel. Posso falar para você, a igreja é um pedaço do céu no mundo. É por isso que é necessário os apóstolos, amém? Para que se fundamente as verdades de Deus. E por último, o seu propósito principal. Qual que é o propósito principal de um apóstolo? É apresentar todo homem perfeito a Cristo. Por isso que perfeito, o que é um homem perfeito diante de Cristo? Santidade,
Pastor, mas é o apóstolo que deixa o homem santo? Não. O apóstolo, por ser o fundamentador, ele, por sua palavra, ele santifica a igreja. Amém? Ele não é o agente da santificação. Tá? Cumprindo sua vocação, por isso que o apóstolo, ele imagina lá que ele é um pai, ele é um arqueiro, ele está aqui, está preparado, pronto para lançar a flecha. Entendeu? Por isso que uma das funções do apóstolo, de um apóstolo, é o quê? Ser pai. Uma das funções de um apóstolo é ser pai. Amém? E pai não é aquele que faz a vontade dos filhos. O pai não é aquele que fica, ai filhinho, entendeu? Essa não é a função de pai. Olha o que Paulo fala, deixa eu só achar o texto aqui. Segunda Coríntios 12, 14. Eis que, pela terceira vez, estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmos, porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Paulo era um paizão, né? Olha, eu vou ter com vocês, vou estar aí com vocês, mas olha, não se preocupa comigo, porque não é vocês que juntam para mim, sou eu que junto para vocês. Essa é a função do pai, deixar herança para os filhos. Amém, gente? O que um apóstolo não é? Gente, vamos lá. O que não é ser um apóstolo? Por quê? Nós vemos aí os apóstolos televisivos. Alguém aqui já viu os apóstolos televisivos? Vladimiro. O que um apóstolo não é? O que não tem nada a ver com apóstolo? Gente, apóstolo não tem... A primeira coisa que você aponta no apóstolo é o quê? Ele é fundador. Ele é um fundamentador. Se ele não sabe verdades bíblicas, ele entra o quê? No falso apostólico. Ele pode ser um apóstolo Balaão, aquele que quer falar da palavra em busca de dinheiro. Ele pode ser o apóstolo Nimrod, aquele que quer exercer domínio. Olha, eu mando em você, ó, eu sou o apóstolo. Irmã Simone, você tem que me dar honra. Tira lá o trízimo do seu salário, 10% você dá para mim, os outros 2% é para eu. Entendeu? Olha, gente, essa não é a função de um apóstolo. Entendeu? Pastor, apóstolo é aquele que viaja. Também não. Tiago era apóstolo da igreja de Jerusalém e não viajou. Ele era apóstolo da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, e não viajou. Então não tem nada a ver com viagem. Não está condicionado ao apóstolo aquele que viaja. Nada a ver. Pastor, apóstolo são os missionários. Aprenda uma coisa. Nem todo missionário é um apóstolo, mas todo apóstolo é um missionário. Consegue entender? Vou repetir para você nunca mais esquecer. Nem todo missionário é um apóstolo. A maioria dos missionários são evangelistas. Amém? São evangelistas. A maioria dos missionários. Mas todo apóstolo é um missionário. Amém? Todo apóstolo é um missionário. Pastor, o que é um missionário? É quem vai para a África? Amados, missionário é aquele que se dispõe a cuidar de gente. Entendeu? Missionário é aquele que está disposto a arrebanhar gente para levar para o céu. Esse é o missionário. Por muito tempo, as pessoas... missionário, por exemplo, no pentecostalismo é aquele que prega e faz barulho na igreja. Eu brincava com o pastor William e falava, não é missionário, é missioneiro. Né? Missioneiro, é missionário. Não, missionário é outra coisa. Missionário tem nada a ver o que infelizmente o pentecostalismo inventou, para dar título para os outros. Você vai começar como diácono, depois você vai para missionário, depois você vai para presbítero, depois você vai para co-pastor, depois você vai para quase pastor, aí você chega no pastor. Entendeu? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. A função do missionário é arrebanhar gente para levar para o céu. Essa é a função do missionário. Amém?
Então, voltando a falar, nem todo missionário é um apóstolo, mas todo apóstolo é um missionário. Amém? O que mais que não é um apóstolo? O apóstolo é aquele que tem várias igrejas, que abriu várias igrejas. Também não. Eu vou pegar uma palavra que nós aprendemos com o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica. Se apóstolo é aquele que abre várias igrejas, então Jesus não pode ser considerado apóstolo, porque ele abriu uma só. Alô? Pegou? Você pegou aí? Como que apóstolo é aquele que abre várias igrejas? Jesus é considerado o sumo apóstolo, o apóstolo da nossa confissão, e abriu mais uma igreja só. Então não está condicionado. Não está condicionado. Para ser apóstolo tem que abrir igreja, amados. A função de um apóstolo, ela está condicionada para a igreja. Por isso não existe ministério sem uma comunidade local. Amém? Todo apóstolo, ele tem que estar numa comunidade local. Como que ele vai poder auxiliar a igreja se ele não consegue governar uma comunidade? Como que ele vai servir a igreja se ele não consegue estar numa comunidade? Vocês estão entendendo? Então, não existe ministério fora de uma comunidade local. Amém? Vamos pegar pela Bíblia, tá? O apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro estavam aonde? Na comunidade de Jerusalém. Paulo e Barnabé, quando foram chamados para o ministério apostólico, estavam aonde? Na comunidade de Antioquia. Amém? Todos os lugares que Paulo passou abrindo igreja, ele ficava 1, 2 anos. Fazendo o quê? Ele ficava viajando para lá e para cá? Não. Ele ficava em uma igreja, em uma comunidade. Então, todo ministério, ou todo ministro, qualquer pessoa, qualquer ministério, gente, ele tem que estar, para ele fluir, ele tem que estar numa comunidade local. Ele tem que partir de uma comunidade local. Amém? Porque quem vai reconhecer a vocação de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um pastor, é a comunidade local. Como que Paulo e Barnabé se tornaram apóstolos? Quem que estendeu a destra da comunhão sobre eles? O que é a destra da comunhão? Que a Bíblia fala. É a aprovação do ministério. Amém? Atos 14, 14. Quem que nomeou Paulo e Barnabé como apóstolos? Uma igreja local, a igreja de Antioquia. Eu não posso me auto-intitular apóstolo. Olha, agora eu sou apóstolo, hein? Hoje é o que há. A turma abre uma igrejinha lá, uma garaginha lá, 3, 4 pessoas, já é apóstolo. É assim que funciona, gente. Está condicionado. Não tem nada a ver com isso. Então apóstolo não é quem abre igreja. Amém? Todo apóstolo, aliás, deveria estar, tá? Biblicamente falando, ele tem que pertencer a uma comunidade local. Amém? Ele tem que ser amado por uma comunidade local. Isso é de praxe. Isso é bíblico. Amém? Ele estando na comunidade local, ele vai poder servir a igreja. Mas estando fora de uma comunidade local, ele vai servir a quem? Se eu não tenho, por exemplo, essa comunidade local, eu vou fazer o que lá na igreja? O que eu vou fazer para o pastor William? Eu não sei. Ele é meu filho ministerial. Eu vou ensinar o que para ele? Aí ele liga para mim, às vezes, pastor, estou com um problema com uma ovelha aqui. Se eu não tenho uma comunidade, o que eu vou falar para ele? Mata. Você está entendendo? Vontade não falta. Se eu não tenho, é isso que faz. Eu não sei o contexto de uma comunidade local. Como que eu vou servir a igreja? Vocês estão entendendo, gente? Não dá para exercer ministério fora de uma comunidade local. Você pode servir a igreja de Cristo. Amém? Você pode servir a igreja de Cristo. A igreja, eu estou falando num todo, tá? Mas você não vai conseguir servir o todo se você não conseguir servir uma comunidade local. É numa comunidade local, por exemplo, que o apóstolo recebe confronto. Porque você acha que o apóstolo também não precisa ser corrigido, crescer, amadurecer? Lógico que precisa. Ninguém é perfeito, né? Porque agora ele é apóstolo, ele é perfeito. Quem falou? Aonde está escrito isso? Que quando chega o apostolado fica perfeito. Se apostolado ficasse perfeito, Paulo não precisava chamar a atenção de Pedro. Lá em Gálatas ele fala, o Pedro lá, ele quando estava, não tinha judeu perto, conversava com os judeus. Quando chegavam os judeus, ele deixava, eu fui lá e chamei a atenção dele. Paulo chamando a atenção de Pedro, o apóstolo, o primeiro.
apóstolo do Cordeiro, um apóstolo da igreja, exortando um apóstolo do Cordeiro. Para você ver que no reino de Deus não tem esse negócio de hierarquia. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Vocês estão entendendo, gente? Não tem. Paulo, que teoricamente, se a gente fosse olhar para uma questão humana, Pedro era maior que Paulo, sim ou não? Porque Pedro foi nomeado pelo próprio Cristo. Paulo foi nomeado pela igreja de Antioquia. Muita diferença, sim ou não? Mas o Paulo chama a atenção do Pedro e exorta o Pedro. Porque isso revela que não tem ninguém melhor que ninguém. O fato de ser um apóstolo, gente, não tem nada a ver. Amém? Vocês estão entendendo que apóstolo não é quem viaja, apóstolo não é quem abre igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O ministério de um apóstolo está fadado nisso aqui. Se o apóstolo vai viajar bastante, depende do número de filhos, do número de conhecidos, amém? Não tem nada a ver, a apóstolo é quem prega em todas as igrejas. Não. Quem falou? Não está condicionado também a isso. Eu posso ser pastor e pregar aqui quanto a igreja. E posso ser um apóstolo e nunca ter pisado em outra comunidade. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Então, literalmente falando, a função de um apóstolo está aqui, ó. Ele sofre pela igreja, ele padece. É pela igreja, não por uma comunidade. Ele é servo da igreja. Por isso que é colocado primeiramente. Amém? Por isso que Cristo colocou primeiramente apóstolos. Ele quer fazer conhecida a verdade de Deus. Tá? O propósito principal do apóstolo é fazer o quê? Apresentar todo o homem perfeito a Cristo. Chegar para Cristo e falar assim: Cristo está aqui, ó, homens perfeitos, segundo a varonilidade, porque ele é o primeiro. Amém? É o que está em Efésios. Essa é a função de um apóstolo. Pastor, igual alguns falam, apóstolo é aquele que faz milagre. Quem falou? Um diácono chamado Filipe, pregando para um eunuco, acabou de batizar o eunuco e apareceu de repente na outra praia. E não era apóstolo. Ele não era apóstolo. E aí? Porque apóstolo tem que fazer milagre. Quem falou? Não está condicionado. Não está condicionado. Tem gente que fala, principalmente os da teologia reformada, porque os apóstolos de Cristo fez milagre. Nem todos os apóstolos de Cristo fez milagre. Me cita, por exemplo, um milagre que Bartolomeu fez. Está na Bíblia? Diego, você que é um bom estudante. A Bíblia fala que Bartolomeu fez milagre. E os milagres de Tomé? Cadê os milagres de Tomé? Não tem na Bíblia. Não tinha que ter, presbítero Santo. Porque não é uma coisa condicionada. Os homens querem colocar condições. Entendeu? Olha, para ser apóstolo você precisa ser, igual fala a teologia reformada, você tem que ser nomeado pelo próprio Cristo, você tem que ter visto a Cristo. Aonde está escrito isso? Aonde? Aonde está escrito? Quando alguém falar isso para você, pergunta para ele. Uma vez eu fiz uma pergunta dessa numa postagem da Neuza Tioca, tinha um cara ofendendo ela, e eu comentei isso daí para ele. Como ele não teve resposta, ele me xingou. Me xingou de fariseu, de não sei o que e tal. Tudo bem, não tem resposta, parte para a ignorância. Infelizmente essa raça é isso aí. Eles são os donos da verdade. Eles são os donos da verdade. Eles não aceitam o contraditório. Aonde está? Quando alguém falar para você, não, apóstolo tem que fazer milagre, pergunta, onde está escrito que o apóstolo tem que fazer milagre? Mas porque Pedro fez milagre. Porque Pedro fez milagre, eu tenho que fazer? Eu posso ser um apóstolo e não ter feito nenhum milagre. E o Juninho pode amanhã orar para alguém e falar, levanta e anda, e o cara sai andando. Porque uma coisa não está condicionada à outra. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Vocês entenderam o que é o ministério de um apóstolo? Amém? Tem nada a ver o que se vê por aí. Amém? Semana que vem a gente vai falar dos outros 5 ministérios. Alguém tem dúvida a respeito do ministério apostólico? O ministério apostólico não. Alguém tem dúvida do ministério do apóstolo? Amém? Pastor, um pastor não pode fazer uma função de apóstolo? Se ele faz uma função de apóstolo, ele não é pastor, ele é apóstolo. Amém? Um profeta não pode fazer a condição de apóstolo. Se ele está cumprindo os requisitos de um apóstolo, ele não é profeta, ele é apóstolo. Amém? Muito simples. Amém, queridos? Alguém tem dúvida? Certeza? Presbítero Santo, tudo em ordem? Matou a charada? Alguém? Irmão José, está tudo em ordem? Irmã Sônia?
Ninguém, gente? Posso encerrar a aula? Ninguém vai embora com dúvida? Eu preciso que você saia daqui sem dúvida sobre o que é ser um apóstolo. Não deu tempo de eu falar. Você vai aprender sobre essa questão de ancião, tá? A palavra ancião, filho, vem do termo presbítero, tá? E está condicionado ao ministério do pastor. Mas eu preciso que você entenda os 5 para a gente poder chegar lá, tá? Ninguém? Na realidade, assim, pelo menos a clara visão de que as outras formas de se fazer é para que o homem exerça domínio sobre o homem. Perfeitamente. Comprar a palavra. O que está sendo ensinado é uma chama que precisa ser alimentada, ou seja, aqui, Bíblia. Claro, porque todo jeito que foi procurar e ver, essa questão de domínio é muito forte. Infelizmente, nós moramos num país com mentalidade romana e grega, né? Greco-romana, essa mentalidade greco-romana, olha, porque eu quero estar lá em cima, porque eu quero sentar nos troninhos, porque eu quero, olha, porque eu quero vestir aquele externo bonito, aquele sapato que nem Salomão em toda a sua glória colocou um desse, né? Que brilha, né, tal. A pessoa pensa que é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Essa mentalidade greco-romana faz com que muitos, escute o que eu vou falar para você, tem muita gente com um monte de título infeliz dentro de igreja. Pode falar, Bruno. Porque ela, vou dar um exemplo, com o fuzileiro, com 2 meses, falava com o fuzileiro, mexia com o fuzileiro, pulava com o fuzileiro, atirava com o fuzileiro, e no meu coração Não era fuzileiro, então, estava infeliz. ela é muito cômoda, é uma coisa muito fácil de mudar, mas quando você conhece a verdade, ela é desafiadora. É lógico. Quer ver? Eu vou dar um grande exemplo para você. Você quer ver quando você está na igreja de um pastor? É quando, filhinhos, o pastor é aquela, né? Jesus te ama, vem cá, vou dar um abraço em você e tal. Porque o pastor gosta de cuidar, né? Ferida. Você sabe qual que é o medo? Qual que é o maior medo de um pastor? Quem sabe? Qual é o maior medo de um pastor? Outro pastor. De outro pastor. Tem um pastor que está, pastor? Ixi, vai vir roubar meu ovelha. É um medo do. Por isso que tem. Não, viu? Aí começa a proibir os outros. Olha, está proibido de ir lá, proibido. Começa a proibir de tudo, proíbe. Pastor Walter, se o senhor for lá na igreja do pastor José, você está de banco, está proibido tomar santa ceia. É onde inventa a Simone Patracaiada. Quer ver quando você está na igreja de um evangelista? Um pastor evangelista, todo culto tem apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aí se um levanta a mão, ele chora, aleluia, glória, né? Olha, uma pessoa aceitou Jesus, é evangelista. O evangelista não se comove com o ensino, mas quando prega de salvação ele fica doido. Ai, salvação, é o que motiva, é o gás do evangelista, é a salvação. Amém? Quando que você sabe que você está na igreja de um profeta? Só toma pancada. Só pancada. Você tem que se consertar, você está em pecado, porque o profeta tem a visão do céu, né? Quando você sabe que você está na igreja do profeta? Normalmente a pregação do profeta é a pregação espada, é chata e comprida, né? Ensina, mostrando as verdades, olha, versículo tal, ali, tal. Não tem nada a ver com sermão expositivo, tá, gente? O mestre é aquele. Quando você sabe que você está na igreja de um apóstolo? Pastor, porque o apóstolo fala de reino. Tudo é o reino. Eu estou cheio de problema, o pastor está falando do reino. Vocês conseguem entender? Muito simples. Aí o que acontece? Tem muito pastor infeliz porque ele não é pastor. Gente, eu estou aqui na igreja, mas eu estou morrendo. Por isso tem um monte de pastor morrendo em cima do altar. Coloca uma coisa na cabeça. Tem um monte de pastor morrendo em cima do altar. Peguei o pastor William assim. Verdade ou não é, pastor? Estava morrendo em cima do altar. Começamos, caminhamos. Eu cheguei, viu, meu irmão? Você não é pastor, você é profeta.
Ensina a tua igreja a te amar como profeta. Vai ver a igreja dele hoje. Me mandou mensagem domingo: pastor, está faltando cadeira. Aleluia! E a igreja aprendeu a amar ele como profeta. E a igreja entendeu que ele é um profeta. A pastora Adriana é pastora, é aquela que cuida, é a mãezona. Ela é diferente da pastora Juliana, tá, gente? A pastora Juliana é profeta, é pancada. A pastora Adriana não. A pastora Adriana é só colinho, vem cá, abraça. Filhinho meu, filhinha minha, vamos curar, vamos apacentar. Entenderam o ministério e estão fluindo. Pastor Walter, pastora Valéria, estão fluindo. Tudo está fluindo. Tudo flui quando eu entendo que eu não preciso ter uma posição, eu preciso cumprir o propósito pelo qual fui chamado. É a carreira que nos está proposta, amém, gente? Pastor, todo mundo vai ter os 5 ministérios? Nem todos, gente. Há tantos dons e todos são importantes. Os 5 ministérios não são mais importantes do que os dons de Romanos 12 e nem os de 1 Coríntios. Não tem um melhor que o outro. Todos são importantes para que o corpo flua e cumpra o seu propósito de estabelecer o reino de Deus na face da terra. Lembre-se, a igreja é um pedacinho do céu na terra. Amém? Deveria ser. Se não é, alguma coisa está errada. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?